Muito boa noite, meus queridos alunos do EJA, etapa de número 4. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara, seu English Teacher, seu professor de inglês. Eu espero que vocês estejam super preparados para o nosso encontro de hoje, que tá super legal. Vamos falar aqui de muita coisa boa, vários exemplos, vários textos, para que a gente consiga retornar, olha só, com muito produtividade, com muito conhecimento, com muita força de vontade. Tá ok, gente? Tivemos aí, olha só, aquele nosso break, vocês já sabem, foram 2 semanas, a gente conseguiu descansar um pouco para que a gente consiga retornar com toda a nossa força renovada. Galerinha, vamos, antes de iniciar, prestigiar o pessoal que sempre nos acompanha. É um prazer ter vocês aqui na nossa aula. Pessoal de Floriano, pessoal de São Francisco de Assis, do Piauí. É uma honra ter vocês aqui no nosso encontro. Saibam que a participação de vocês é essencial, porque é ela quem faz tudo isso acontecer, é ela quem faz todo esse diferencial dos nossos encontros. Então participem, façam perguntas, façam indagações, sejam ativos na sua própria aprendizagem. É claro que isso vai ser muito enriquecedor para os nossos encontros, que vocês já sabem, já tem data marcada, todas as segundas-feiras, esses 2 últimos horários, a gente tem esse nosso encontro de inglês aqui da EJA 4. Tá ok, galerinha? Gente, além de quem nos acompanha agora de maneira síncrona, o pessoal lá do YouTube, dá aquele abraço, mandar aquele salve para o pessoal que nos acompanha também de maneira assíncrona, que em outro momento, talvez amanhã pela manhã, ou à tarde, ou durante a madrugada, não sei, esteja nos assistindo. Você também é muito importante e é muito bem-vindo no nosso encontro. Vamos lá então, gente, vamos, que hoje, dia 1º de agosto, primeiro dia do nosso mês de início da nosso segundo semestre letivo, galera, importantíssimo, hein? Nosso segundo semestre letivo. Galerinha, eu sou o professor Adriano de Alcântara, vocês já me conhecem, nossa aula de inglês já está começando, você já conhece também, e é claro, o conteúdo de hoje. Conteúdo de hoje, vamos falar, olha só, sobre textos narrativos. Hoje a gente vai enfocar em textos fictícios e textos não fictícios. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês e também vamos tratar de histórias em quadrinhos. Importante demais verificar histórias em quadrinhos. Toda questão que se preze, todo vestibular, provas que se preze, trazem histórias em quadrinho. Porque são múltiplas as possibilidades, né, galera? São muitas as possibilidades de criatividade, de contexto, de conversação e tudo mais. Então, vamos então focar nesses 2 pontos para o encontro de hoje, dia 1º de agosto, hein, galerinha? Vamos iniciar o nosso semestre letivo. Galera, para o nosso encontro de hoje, vamos iniciar, olha só, falando dos tipos de textos narrativos, hein, gente? Então vamos falar, olha só, sobre textos narrativos que tem o gênero, olha só, fictício e aqueles que não são ficcionais, que tem esse compromisso com a realidade. Além disso, galera, vamos falar, olha só, de histórias em quadrinhos, importantíssimo, hein, galera? Algumas questões aí que se referem a histórias em quadrinhos, as famosas comics em inglês. E também, número 3, vamos praticar, gente, é o mais importante, com certeza. Practice, practice and practice. Quanto mais você pratica, melhor fica, certamente. Tá ok, galera? Vamos que vamos então, gente. Let's practice. E aí, galera, além do roteirinho, vamos para as nossas habilidades. Qual vai ser a habilidade que vai ser enfocada no encontro de hoje? Será a habilidade de número 4. Observe bem, a habilidade número 4 fala em reconhecer,
com o apoio de palavras cognatas. Olha só, vamos lembrar das palavras cognatas, galera. Não esqueça das palavras cognatas. Professor, o que são mesmo essas palavras cognatas? São aquelas palavras que parecem com a língua portuguesa, que têm o mesmo significado ou significado equivalente, mesmo estando em inglês. Então, na hora que você observa a palavra, você identifica logo de cara, não tem para onde, aquela palavra se parece muito com a palavra na língua portuguesa. E aí é que tem um detalhe, né, galera? Se essa palavra tiver o mesmo significado ou significado próximo, equivalente, como a gente chama, essa palavra é uma palavra cognata conhecida como verdadeira. Por outro lado, se esta palavra não tiver esse significado correspondente, aí não, galera. Aí a gente tem o que a gente chama de palavras falsas cognatas. E aí você precisa ter muito cuidado. Por quê? Porque as palavras falsas cognatas são palavras casca de banana, galera. São aquelas palavras que parece, mas não é. Então, ao invés de ela ajudar você, ela vai te atrapalhar. Então, você precisa ter muito cuidado quando estiver tratando de palavras cognatas e palavras falsas cognatas. Então, se apoie naquilo que você sabe, naquilo que você conhece. E, é claro, palavras conhecidas. Galera, vamos fazer aqui uma distinção. Qual é a diferença entre cognatas e palavras conhecidas? Olha só, se você observa a palavra information, olha que palavra bacana, transparente até demais. Informação. Essa é palavra cognata. Bateu o olho, você pensa, informação. Não tem para onde ser outra coisa. É informação. Palavra cognata. Pessoal, e que tal a palavra love? Professor, love, eu entendo, é amor. Essa palavra é cognata, gente? Não, não é cognata, não parece. Love, amor, não são parecidas. Então, você conhece a palavra, mas ela não é palavra cognata. Tudo bem, gente? Então, conhecer uma palavra não quer dizer que aquela palavra seja cognata. Nem sempre palavras conhecidas são palavras cognatas. Então, gente, reconheceu a importância dessas palavras conhecidas, dessas palavras cognatas e de pistas contextuais. O que é que o contexto vai nos ajudar? Para que serve esse contexto? Tá ok? É importantíssimo que você perceba também a importância do contexto, do assunto e as informações principais encontradas em textos orais sobre temas familiares. Galerinha, vamos que vamos então. Vamos falar, olha só, de inside information, aquela informação, galera, que está por dentro, que está nas entrelinhas. O que é que você pode entender antes mesmo de ler o seu texto? Vamos que vamos? Olha só, eu vou fazer aqui um paralelo entre essas duas principais características, olha só, principais características que nós temos dentre esses dois possibilidades, essas duas possibilidades. São textos fictícios e textos não fictícios. Professor, e o que é um texto fictício, galera? A classificação, ela é importante para que você perceba o critério. Qual é o critério, gente? É a verdade. O critério é a verdade. Então, professor, se eu tenho um texto que ele se atém à verdade, que ele se utiliza da verdade para acontecer. Então, esse texto é um texto que nós chamamos de texto não fictício. Então, o texto não fictício, ele se atém à verdade. Ele tem esse compromisso com a verdade.
O texto fictício, ele não vai ter esse mesmo compromisso. O texto não fictício, ele vai ser verdadeiro, ele vai ser verídico. O fictício não. O texto ficcional, ele não tem compromisso algum com a realidade, ele não tem compromisso algum com a verdade. Então, galera, a verdade para ele tanto vai fazer, ele não vai ter essa necessidade. Tá ok, gente? Professor, então dá um exemplo pra gente como é que isso acontece. Vamos ver então, olha só, galera. O texto que a gente chama de fictício, ele vai se referir ao plot, ao enredo, aos settings, aos cenários, aos contextos e aos characters. Quem são os characters, pessoal? Os characters são os personagens do seu texto. Então, gente, isso tudo é criado a partir da imaginação do autor. Ah, professor, então quer dizer que a imaginação vai se contrapor à verdade. Exatamente. A imaginação, ela vai extrapolar o sentimento de verdade, a necessidade de se ater aos fatos. E é por isso que o texto ele é entendido como texto fictício. Na maioria das vezes, esse material que nós lemos ou assistimos, ele é utilizado para a diversão. To have fun. Tá ok, gente? Por quê? Porque ele não se atém à realidade. Não dá, pessoal, pelo menos não costuma dar para você ter essa informação factual, informação dos fatos a partir de textos fictícios. Não é essa a intenção do texto fictício. Quer um exemplo? Olha só aqui para essa imagem. Galerinha, na imagem você consegue ver, olha só, um macaquinho. O macaco está estudando, está sentadinho aí na carteira escolar. O macaquinho está ouvindo música, está lendo uma página de um texto. Pessoal, isso é fictício. Isso não dá para ser entendido como algo verdadeiro. Não há compromisso com a realidade. Inclusive, você pode perceber que esse é um tipo ou um exemplo daquilo que a gente entende como fábula, não é mesmo, galera? O que é uma fábula? A fábula é aquele texto que vai ter como principal ideia os personagens que são animais. E os personagens animais como seres humanos. Como assim, como seres humanos, professor? Eles se comportam como seres humanos. Eles têm a mesma ideia de ser humano. Por exemplo, eles falam, eles pensam, eles têm ideias. E é claro, no final, esses seres, eles vão trazer a partir de sua história uma moral. E aí essa moral da história, ela é importantíssima para as fábulas, porque as fábulas têm como público-alvo, têm como principal foco as crianças. Então, gente, se você está enfocando as crianças, é importante que no final do seu texto você tenha um ensinamento para dar. Você tenha algo a oferecer para aquelas crianças, mesmo que o texto seja fictício, mesmo que o texto não tenha essa necessidade de verdade, tá ok? Não tenha essa necessidade de busca por fatos, que realmente não é essa a intenção de um texto que seja fictício, tá ok? Texto fictício não tem essa necessidade, esse atrelamento à realidade, à verdade. Então, alguns exemplos, olha só. Alguns exemplos, você tem, olha só, A Book About a Cat That Talks. Você tem um livro, olha só, que fala de um gato que fala. Gente, gato não fala, não tem pra onde. Então, certamente este é um exemplo de texto fictício, é um exemplo de ficção, beleza?
Outro exemplo, gente, é um cartoon. Um desenho animado que passa na TV. Galera, desenho animado também não é necessária à realidade. Ele foge da realidade, ele escapa da realidade. Você pode pensar, por exemplo, a partir de desenhos que você conheça. Se você pensa, não sei, talvez no Pica-Pau. Pica-Pau, gente, não tem necessidade alguma de estar atrelado à realidade, à verdade. Não há essa necessidade. Ele está lá para entreter a gente, para nos dar diversão e zero necessidades por realidade. Tá ok? Então, gente, aqui nós temos aí a ideia do que sejam esses textos entendidos como fictícios ou textos ficcionais. Eu vou fazer um parêntese para falar de dois tipos de textos fictícios, que é importante que você perceba. O texto fictício que se atém à fantasia. Galera, o texto fictício que vai para o gênero fantasia, ele extrapola completamente tudo que é verdadeiro. Então, o cartoon, que a gente falou agora há pouco, o desenho animado, ele vai para uma outra esfera, para coisas que, seres inanimados que ganham vida, para coisas que acontecem em uma esfera completamente diferente. Então, isso é fictício fantástico. Por outro lado, eu tenho fictício que pode acontecer, que tem uma certa verossimilhança, ou seja, que é parecido ou próximo da realidade. Apesar de não ser verdade, apesar de não ter acontecido daquela maneira. Alguns autores, gente, inclusive, olha que interessante, alguns autores, inclusive, se utilizam dessa ideia. Eles pegam um contexto do qual eles acham interessante, estudam todo aquele contexto e, a partir daquele contexto, eles vão elaborar uma ficção. Por exemplo, se você pega um período complicado, um período controverso, que as pessoas costumam ter diversas opiniões, diversas perspectivas àquele respeito, você pode criar uma ficção a partir daquilo. Por exemplo, na história do Brasil, um período controverso, um período complicado, cheio de detalhes, pode ser entendido, por exemplo, como, não sei, a independência do Brasil, ou o contexto de proclamação da República. Gente, quando isso acontece, você consegue perceber as diversas possibilidades que você encontra. A partir dessas possibilidades, você inventa todo um contexto. Como assim inventar um contexto, professor? O contexto de guerra ou um contexto de... E aí você pega o personagem. Gente, o personagem, ele não necessariamente existe. Mas o contexto é interessantíssimo, o contexto é bacana de se entender ou de se estudar. Então você pode fazer uma ficção a partir daquilo. Observe que essa ficção, ela não vai ultrapassar a ideia do verídico, ela não vai ultrapassar essa ideia do que pode acontecer. Contudo, ela nunca vai acontecer, porque a história não volta, aquilo já passou e aquelas pessoas realmente não existem. Mas isso é interessantíssimo, a gente vai ver um exemplo disso mais tarde. Tá bom, pessoal? Então, olha só, se eu der um exemplo para você, dois exemplos para vocês. Imagina aí que eu estou andando na rua e eu vi algumas pessoas jogando futebol. Isso aí é um exemplo de ficção, eu não estava andando na rua e eu não vi ninguém jogando futebol. Mas se eu digo que eu estava andando na rua e dentre as pessoas que estavam jogando futebol, eu encontrei uma pessoa verde. Galera, tem como existir uma pessoa verde? Não, gente, uma pessoa verde não dá, né, pessoal? Então, quando você fala uma pessoa verde, o que é que você consegue imaginar? Você consegue imaginar que isso é ficção, que isso não tem como ser verdade, isso aí tá fugindo da realidade. Então, se está fugindo da realidade, você pode simplesmente dizer que isso é ficção. Galera, ficção também era a primeira parte, porque não era verdade. Eu não estava andando e eu não estava vendo pessoas jogando futebol. Contudo, quando eu me refiro a uma pessoa verde,
perceba que eu extrapolo essa ideia de realidade, extrapolando a realidade para uma fórmula fantástica, para o que a gente chama de extraordinário, não é mesmo, pessoal? Então, é isso, é essa a diferença daquilo que é verídico, daquilo que é verdadeiro, mas também aquilo que é fantástico, aquilo que não tem condições de acontecer. Tá ok, galera? Então, percebendo isso, é que você consegue certamente observar as características de textos fictícios. Belezinha? Vamos então para os textos não fictícios agora. Gente, texto não fictício, observa só. Ele se refere aos fatos, histórias factuais. São baseadas em pessoas reais, real people, pessoas verdadeiras, pessoas reais. E eventos que também aconteceram ou acontecem, eventos verdadeiros. Gente, essa necessidade pela verdade, esse compromisso com a realidade, ele é importantíssimo, porque esses textos não fictícios são aqueles que nos trazem information. Eles vão nos trazer informação. Então, galera, você vai conseguir perceber, olha só, você vai conseguir perceber que essas pessoas que estão envolvidas, esse evento que está acontecendo, esse cenário, ele é um cenário factual. E esse tipo de texto vai trazer para você informação. Galera, em um mundo globalizado como o que nós vivemos, não tem como você fugir de informação. Quanto mais informação você tiver, melhor. Então, gente, tenha sempre isso em mente. Textos não fictícios, textos informativos, certamente serão uma mão na roda para qualquer momento. Então, sempre que você tiver a oportunidade, não deixe escapar um texto informativo. Ok? Professor, e exemplos disso quais são? Olha só um exemplo legal. A Book About Animal Life Cycle. Um livro que fale sobre o ciclo de vida animal. Então, você pega, por exemplo, o ciclo de vida de uma borboleta, por exemplo. Ou o ciclo de vida de um leão. Gente, isso é interessantíssimo, porque você vai conseguir observar os detalhes reais da vida de um ser vivo. É óbvio que ele precisa estar atento à realidade. Se ele não estiver compromissado com a verdade, com a realidade, qual é o sentido que tem você ler um texto assim? Nenhum, né, pessoal? Eu falei aqui de animal, mas pode ser também de plantas. Se você pensa, por exemplo, um texto ou um documentário que passa na TV sobre as plantas, vamos focar em uma só. Por exemplo, o pé de manga, uma mangueira. Pessoal, é importantíssimo que você tenha informações sobre isso. Por exemplo, que você tenha informações sobre o tamanho das folhas, o tamanho da própria árvore, quais estações essa mangueira vai trazer frutos e por aí vai. Gente, todas essas informações, elas certamente vão dar a você que está lendo ou assistindo, ou seja lá o que for, vai dar para você novas possibilidades. Tá ok, gente? Então esteja sempre atento a esse tipo de texto, ok? Além disso, um outro exemplo, nós temos um documentary, um documentário na TV. Gente, um documentário, por exemplo, sobre cultura. Olha que interessante. Um documentário sobre cultura japonesa, ou um documentário sobre a cultura de povos do Oriente Médio, ou dos povos originários do Brasil, povos indígenas. Gente, tem que haver necessariamente informação. E isso é interessantíssimo, porque você vai ter certamente muita informação para trazer para suas próximas possibilidades.
quando você for escrever algum texto, for debater sobre alguma coisa e por aí vai. Ok, gente? Então, dito isso, vamos para os nossos exemplos. Ficou clara a diferença entre textos fictícios e textos não fictícios, pessoal? Ou não? Vocês querem mais algum exemplo? Fala aí para mim no chat. Se você tiver alguma dúvida, não deixe de perguntar, gente. É importantíssimo que você participe, porque eu estou aqui, nós, professores do canal Educação, estamos aqui ligadinhos junto com você para te tirar essas dúvidas. Não fique com dúvida alguma, hein? Não, gente, nenhuma dúvida. Maravilha! Vamos então para alguns exemplos. Olha só. Alguns exemplos de textos fictícios. Vou focar primeiramente nos fictícios, tá? Depois a gente vai para os textos não fictícios. Aqui, olha só, fictícios ou ficcionais, como vocês preferirem. Aqui, gente, eu quero que vocês observem 4 tipos. E é importantíssimo que você os perceba. Olha só, o primeiro deles, types of fictions, tipos de textos ficcionais. O primeiro deles são os short stories. Professor, o que é uma short story? História curta. Que tipo de história curta é essa que você está se referindo, professor? São os contos, pessoal. Um conto é uma história fictícia. Por exemplo, os mais famosos são os contos de fadas. O que é um conto de fadas? É aquele conto fantástico, por exemplo, Os Três Porquinhos, o João e Maria. Esses são os mais famosos. Mas os contos, pessoal, são aqueles que trazem as informações de maneira curta, de maneira reduzida, mas que na grande maioria das vezes traz personagens envolvidos em um conflito. E a partir disso, você tem o desenrolar da trama, tá ok, gente? É isso que a gente chama de conto ou short stories. Por sua vez, nosso segundo é o novels. O que são novels? Novels, cuidado, lembra que a gente falou mais cedo, palavras cognatas, palavras falsas cognatas. É o famoso parece, mas não é. O que são palavras falsas cognatas? Olha aí um exemplo. Casca de banana. Novel parece novela, mas não é. Novel é um romance. Professor, e o que é um romance? É aquele romance romântico? Não necessariamente, gente. Não necessariamente. Romance não necessariamente envolve um casal que tem um relacionamento romântico. Não necessariamente. Romance é um livro, gente. É aquele livro, por exemplo, que vai ter um gênero policial, ou livro de detetive, ou mesmo romance de ficção científica. Então, gente, novelos são várias as possibilidades, tá bom? Mais uma vez, agora ele é um pouco mais longo, ele vai ter 200, 300, 400 páginas, a depender da novel, a depender do romance. Romances épicos, por exemplo, podem ter até mais de 1000 páginas. Se você pensa, por exemplo, nos volumes da história, por exemplo, do Senhor dos Anéis, são tão gigantescos, são tão grandes, que tem 3 volumes. Por quê? Porque ultrapassam a quantidade de páginas razoável de você carregar em um livro só. Essas são as novels, exemplos de textos fictícios, tá bom? Outro exemplo, número 3 aqui, são as novelas. Ah, professor, então agora é novela. Agora sim, agora é novela. Isso não, pessoal. Cuidado, olha só, são menores do que as novels, mas são maiores do que as short stories. Nas novelas são as famosas chronicles, as crônicas, pessoal. Então, não é do tamanho de uma novel, não é do tamanho que a gente tem originalmente os romances, mas também não é tão pequeno quanto um short story, quanto um conto. Então, essa é o que a gente chama de novela, tá ok, galera? As novelas, elas vão ter uma semelhança, uma similaridade, olha só,
com as novels, só que elas são menores, tá ok? Elas são menores. E aí o nosso último são as historical fictions. Essas aqui talvez, pelo menos para mim, são as mais interessantes, tá ok, gente? São as mais interessantes. Por que eu chamo elas de mais interessantes? Eu as chamo de mais interessantes porque elas vão estar presentes, por exemplo, na literatura. E aí você observa que são utilizadas pessoas reais, eventos reais, para contar histórias inventadas. E aí, gente, isso abre um leque imenso de possibilidades, uma grande quantidade de ideias a partir disso é criada. Por quê? Porque são histórias inventadas a partir de cenários, eventos, pessoas reais. Então você pega, por exemplo, um evento gigantesco como a Segunda Guerra Mundial, foca em um ponto como o Holocausto e a partir daquilo você inventa uma história a partir disso. Olha só que interessante, que inteligente de uma pessoa que faz isso, porque a partir dali você já tem praticamente tudo. Você já tem o evento, o contexto e tudo mais. Daquilo você só retira aquilo que você vai realmente utilizar. E é disso que a gente está falando quando a gente fala de historical fictions. Se você pega aqueles filmes de guerra, pessoal, por exemplo, são exemplos clássicos de historical fictions. Por quê? Porque não é somente uma história, mas é a história que está se passando com personagens que você criou, que você inventou. E aí, gente, certamente isso dá muito pano para manga. Isso aí dá para você criar muitas e muitas e muitas histórias a partir daquele contexto. E eu vou mostrar para vocês um exemplo disso mais tarde, tá bom? Certamente nossa segunda parte do encontro de hoje, já que a gente já está quase finalizando a primeira parte. Eu peguei a primeira parte para a gente falar um pouco mais sobre a teoria, não é mesmo, gente? Para a gente falar um pouco, adentrar um pouco mais a teoria do que são esses gêneros textuais, porque é importantíssimo que você esteja com eles em mente. Tá ok, pessoal? Que você esteja com esses gêneros em mente, porque sem essas características, certamente você vai ter mais dificuldades, tá bom? Gente, ponto 4 são as historical fictions, ficções históricas. Número 3 são as novelas, as crônicas, menores do que os romances, mas não menos importantes, têm a mesma ideia de trazer um conflito e de tudo mais. Nós temos, número 2, as novels, que são os romances gigantescos, com 200, 300 páginas, com todo aquele enredo, com toda a história sendo contada. E nós temos as short stories, nosso ponto número 1, que são os contos, algo menor, algo menos gigantesco, menos estruturado, mas que tem sempre embasado em um conflito que vai ser resolvido durante a trama. Beleza, gente? Então esses são alguns exemplos de textos ficcionais. Galera, para que a gente possa focar no encontro de hoje, eu escolhi 2 desses tipos de textos ficcionais. Então, se você pensa em tipos textuais, a gente está trabalhando aqui com o texto narrativo, e dentro do texto narrativo, a gente está falando de textos ficcionais. Dentro dos textos ficcionais, eu selecionei, olha só, 2 exemplos de textos, de gêneros textuais, que são o conto e o romance. A gente já falou um pouquinho sobre eles, mas a gente vai enfocar com mais precisão agora nestes 2. Professor, e por que a gente está fazendo isso? A gente se foca melhor neles 2, porque são muitas as possibilidades de gêneros do discurso. Sempre lembre disso. Gêneros do discurso, tantos quantos vocês consigam pensar. São muitas as possibilidades de gênero do discurso. Dentro de textos ficcionais, a gente vai tratar de conto e vai tratar de romance. O primeiro deles, vamos lá, vamos falar, olha só, deste daqui. Galera, aqui
é um conto bem parecido, bem próximo com o que eu dei de exemplo mais cedo, que são os contos de fada. Mas aqui, olha só, não é um conto de fada, se você percebe bem. A partir do nosso texto, do nosso título, nós temos Perseu e a Górgona Medusa. Galera, aqui é um exemplo do que a gente chama de myth. Olha só, myth, mito, é a mitologia, galera. É importante que você perceba a importância da mitologia, professor. E como é que a gente percebe a importância que tem a mitologia? Gente, a mitologia, no caso aqui, a mitologia grega, ela tem uma importância gigantesca, principalmente no que se refere à cultura. Isso aqui, gente, é um retrato da cultura de um povo, de uma época. Então, certamente, reproduz muito daquilo que as pessoas, na época da Grécia Antiga, pensavam e entendiam o mundo. Então, se você pensa em mitologia grega, também é uma forma de explicar as coisas do mundo. Como assim explicar as coisas do mundo, professor? Fenômenos que a ciência da época não tinha condições de explicar ainda. Então, se você pensa, por exemplo, no Sol, como é que eles explicariam o Sol? Gente, é difícil explicar o Sol, como é que o Sol gira em torno da Terra, que nem é isso. No final das contas, é a Terra quem gira ao redor do Sol. Pois é, gente. Acreditavam-se em deuses. E aí, olha só, o deus Apolo giraria com o Sol ao redor da Terra. O deus Zeus teria o poder dos trovões, por isso trovejava. E por aí vai, gente. Então, também é uma forma, também é uma maneira de se enxergar o mundo. É uma visão de mundo daquela época. Mas, professor, tá tudo errado. A gente sabe que não é porque tem um Deus que arrasta o sol, ou não é porque há um Deus que solte trovões. Tudo bem, pessoal. O importante é que você consiga perceber como as pessoas entendiam aquilo à sua época. E isso, é claro, que vai nos trazer informações importantíssimas sobre como funcionava o pensamento e a cultura desses povos durante este período. Galerinha, antes da gente ler esse texto, a gente vai fazer uma breve pausa. Vocês já sabem que a gente faz aquele intervalo entre as nossas duas aulas. Nosso encontro de hoje é dividido em duas aulas. Então a gente faz um break rapidinho, são só 3 minutinhos, é só realmente o tempo de você beber uma água, esticar um pouquinho as pernas e a gente retorna. Vamos dar uma olhada nesse texto, que é um tipo de texto, um gênero textual, conto a partir de um conto da mitologia grega, e depois disso a gente vai dar uma olhada em mais um exemplo, no caso agora de um romance. Não dá pra gente ler um romance inteiro, é muito grande, são 300 e tantas páginas, não faz sentido a gente fazer isso durante o nosso encontro. Então a gente vai fazer a leitura de uma resenha daquele romance, tá ok? E eu vou mostrar para vocês algumas informações interessantíssimas a respeito deste gênero textual. Vamos de pausa, vamos fazer um break? Já já a gente retorna. São só 3 minutinhos, vejo vocês já já. Bye bye, see you!